8h15, já estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, manhã de segunda-feira, semana do servidor, né? E a gente aqui já programando aí, conversando com o Wagner Teixeira, que é o secretário de Administração e Recursos Humanos, e como o Arnaldo falou, na próxima quinta-feira vamos falar com a presidente do Ciprozep, que é o Sindicato dos Servidores Públicos de Campos, a Elaine Leão também. E nós voltamos neste bloco. Deixa eu trazer o Arnaldo aqui para abrir esse bloco já. Só lembrar aqui que o patrocínio é dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campos. Arnaldo, eu volto com você, por favor. Vamos lá, a gente estava conversando aqui no intervalo, né, Wagner? E eu vou trazer esse assunto aqui para o ar também, que é em relação ao tamanho da máquina, que a gente fala muito sobre isso, da máquina ser inchada, e se isso é por um excesso de concurso lá atrás ou não, se a máquina cresceu demais no passado e hoje o município às vezes não comporta financeiramente, mas também, quando a gente vê o tamanho da máquina, a gente falava no bloco anterior, às vezes precisa contratar RPA para suprir a demanda do município, então dá a entender que o município precisa de mais servidor do que tem. É uma fórmula difícil de se entender, né? Como que se encontra um consenso para que o município não extrapole o limite de gasto pessoal, né? Você, aumentando o número de servidores efetivos, mas ao mesmo tempo ofereça o serviço, tendo funcionário para oferecer o serviço à população? Pois é, essa fórmula aí, ela é trabalhosa, não é? Mas ela é feita com organização na folha e com métodos, não é? Então, a área de RH, ela não é uma área romântica, ela é uma área, a administração é uma ciência, e como tal a gente tem que administrar com as séries históricas, com avaliações estatísticas, e para isso você precisa ter números confiáveis, e é o que a gente está fazendo, não é? Nós estamos, como eu lhe disse, através do recadastramento, e agora, através da lotação dos servidores em folha, eu não admito nenhuma lotação que não seja publicada em DO. Esta é a orientação à equipe de folha de pagamento. Então, a folha vai refletir a unidade lá na ponta. Então, se o funcionário está lá no Hospital São José, a folha vai me dar o custo dele lá. Então, isso era uma questão muito difícil para nós, porque você tem, por exemplo, Arnaldo, 900 servidores da Secretaria de Saúde que estavam cedidos para a Fundação Municipal de Saúde e não estava publicado em DO. Então, quando você ia apontar o custo de uma fundação, tinha um custo de 920 funcionários, a menos do que ela de fato tinha. Então, isso é o trabalho que a gente está fazendo de organização, de lotação. E aí eu já vou lhe responder na primeira pergunta. Realmente existem cargos que tem servidores demais e tem cargos que faltam servidores, né? Então, esse trabalho que nós estamos fazendo agora, ele vai nos levar para um levantamento de necessidade de recursos humanos real, né? Porque, como eu disse, o município é muito grande, o volume de unidades e de prédios públicos que nós temos é imenso. Então, a gente, para falar que tem funcionário de mais ou tem funcionário de menos, a gente tem que ser muito responsável também, né? Salvo o melhor juízo meu, né? Não é o meu entendimento que nós tenhamos funcionários demais. O que nós estamos fazendo no momento é tirar o melhor uso desta mão de obra, né? Lotando ela nos lugares mais necessários, né? Para poder corrigir eventual. Até porque tem uma geração se aposentando, né, Arnaldo? Que é outra preocupação que a gente tem. Então, como eu lhe disse, num quadro de 14.700 servidores ativos, este ano nós estamos tendo 500 que estão se aposentando. Não é pouca coisa, né? E provavelmente esse é um movimento que ao longo dos 4 anos, dos 3 próximos anos, vai aumentar. Então, recursos humanos a gente tem que fazer muito com planejamento. A questão do RPA,
A gente sabe que não é o contrato desejável, é uma mão de obra complementar importantíssima. Como eu disse, é muito funcionário. Então, se você vai fazer uma programação de férias, você, para poder ter as férias em dia, você tem que dar férias a 1.000 funcionários por mês. Porque você pega o quantitativo de funcionários e divide por 12 meses. Então, não há mágica. E boa parte desses funcionários, principalmente na saúde, se tiver na linha de frente, eles são substituídos com outros servidores. E para substituir com outros servidores, nós usamos uma rubrica chamada substituição. O que aconteceu ao longo dos anos? Essa rubrica, ela foi usada mais para a vaga real. Então, à medida que morria, falecia algum servidor, à medida em que efetivamente um servidor se aposentava, você usava uma rubrica, às vezes, como o RPA, e atrasava as férias. Aí você começa a entender o movimento, que você tinha o RPA, mas tinha também um passivo de férias trabalhistas muito grande. O que nós estamos fazendo agora é uma organização. Eu costumo dizer, eu estou organizando lá a substituição para aumentar a substituição, porque eu preciso dar férias aos servidores. E a única rubrica legal que eu tenho para isso é a rubrica da substituição, que você pode pagar um salário nessa linha de frente. Então, eu não tenho dúvida que até o mês de dezembro nós vamos ter o levantamento pela série histórica de janeiro a dezembro real da situação de recursos humanos do município. Nós estaremos com o recadastramento, a segunda etapa, prova de vida, concluído, e nós estaremos com um levantamento real de todas as unidades do município. O mais importante, nós estaremos com todas as nossas unidades, com suas lotações de servidores publicadas em DO. Com isso, nós criamos também um controle social da lotação de servidores. Né? Ou seja, não é só a prefeitura. Eu acho que cada um tem que tomar conta do seu quadrado. Né? Eu penso dessa forma. Mas como o poder disciplinar é da Secretaria de Administração, ela vai ter um controle melhor a partir dessas lotações e a própria população que vai ser a melhor assistida com o uso racional dessa mão de obra. Quando a gente fala nesses cálculos aí, você falou em número de pessoas que estão para se aposentar, contratação, substituição. O município tem necessidade, um ponto, e o município tem condições de realizar concurso público para aumentar o quadro de efetivos? Olha, para determinados cargos, vou dar um exemplo, fiscal de renda, é indiscutível. Não é? Precisa. Não é? Tem cargos muito específicos que a gente sabe disso. O município tem condição? Não tem condição. Tanto não tem condição, porque foi buscar o TAC, para poder usar recurso de uma rubrica que hoje a lei não permite. O acordo está tornando possível. A gente tem que ser responsável, muitas vezes as pessoas querem ouvir de nós uma outra fala, ainda não é possível. Né? Acho que com essa austeridade, com esse trabalho e com esse ritmo, e acho que trabalha também ao nosso favor o aumento, né, da captação de recursos do município. Eu acho, quem sabe, a gente vai ter uma notícia melhor lá para o ano 2023, né, de estar anunciando com muita segurança, com muita responsabilidade, né, porque as contas públicas, Arnaldo, interessam a todo mundo. Né? O que nós vivemos de uma insegurança, seja na receita individual, seja nas receitas coletivas das empresas, a gente não pode viver de novo. Não é? Então, assim, a gente tem que ter segurança de poder fazer os nossos negócios, de fazer os nossos compromissos, a pessoa do servidor, os nossos negócios, as empresas da cidade, as instituições, todos nós merecemos ter, no mínimo, essa tranquilidade. Se a gente não tem ainda a remuneração desejável, se a gente não tem o recurso que nós precisamos, pelo menos o pouco que nós temos que ter segurança de que vamos recebê-lo. Essa é a retomada. Eu acho que é isso que está na pauta.
isso que é importante, está muito claro na nossa cabeça, né? E a gente vai trabalhar muito para que o acréscimo, que é fundamental, volto a dizer, é inegável. Pô, nós começamos lá em 2020 com o óleo, acho que era R$ 2,90 o óleo de soja. Quanto está o óleo de soja? Nós começamos com um pacote de arroz 5 quilos, 16, 17 reais. Né? Nós começamos com combustível a R$ 3,60. Então, assim, a gente é sensível, a gente sabe o que está acontecendo, mas a gente também é responsável. Né? Nós precisamos gerar sustentabilidade em tudo aquilo que nós oferecemos, seja de serviço, seja fundamentalmente de remuneração. Wagner, o tempo nosso está acabando e tem alguns assuntos que a gente precisa abordar antes de você falar da programação do servidor. Mas vamos lá, rapidinho aqui. Tem uma pergunta aqui da Terezinha Bianchi, perguntando se já existe previsão para enviar à Câmara da proposta de mudança na legislação que rege o servidor municipal. E eu gostaria de incluir aí a questão de cargos e salários, plano de cargos e salários, que sempre é uma cobrança em que pé está o plano de cargos e salários para todas as categorias. Essa é uma boa pergunta. Inclusive o Estatuto do Servidor, que é lá dos anos 90. Né? Fica difícil, porque a história muda muito rapidamente. Já é difícil você sendo odierno, né, no tempo real. Agora imagina você está sendo regulado, né, por toda uma plataforma, porque você não pode sair dela, que é dos anos 90. Né? Então, realmente, mas tudo isso, eu vejo que a gente está cumprindo uma etapa muito importante, que é essa adaptação e essa confiança mútua e é esse diálogo permanente entre os sindicatos, e aqui eu digo tanto o sindicato do CIPROSEP, quanto o CEP, quanto o sindicato dos médicos, né? Quando você combina um chão básico no qual a gente caminha, e caminhando a gente vai tendo essa confiança, esse respeito mútuo, para depois ir atingindo as questões mais essenciais e mais elementares, porque realmente não há que se falar em valorização sem falar na carreira. E o que rege a carreira é o plano de cargos. Né? Não tem como. O plano de cargos é a expressão mais concreta, né, do trabalho de valorização do servidor. Nós estamos trabalhando nisso. Eu tenho uma equipe que está discutindo esta questão dos planos de carreira, a pertinência, né, dessa discussão ser por segmento, ou se estaria no momento de falarmos de uma unificação, né, de um plano geral. Então, isso tudo, no momento adequado, a gente vai estar, inclusive, discutindo com os sindicatos, porque é a instituição que é responsável na representatividade, né, de todos os servidores. E a gente tem o maior respeito por eles, né, por todos eles três, né, que a gente tem a oportunidade, no CIPROSEP, nós temos uma reunião pelo menos 1, 2 vezes mensais, nessas reuniões, com o sindicato do médico também, a relação é muito positiva, muito produtiva. Então, mas não temos hoje um anteprojeto ainda sobre a questão do plano de carreira. Não temos. Né? O que nós temos é a clareza do que é os cargos de Estado. Como nós estamos, no momento, trabalhando a possibilidade de uma reforma administrativa, onde estão sendo avaliados todos aqueles cargos e a estrutura da máquina, decorridos, né, praticamente 10 meses de gestão e, portanto, feito a adaptação, que nós estamos discutindo é esta reforma administrativa, e dentro da reforma administrativa, eu acho que é inegável a importância da gente começar a trabalhar a questão da carreira. Tem uma outra questão que a gente queria abordar ainda, antes da gente ir para o final da entrevista, que é em relação à demissão de servidor. Você até falou sobre isso no intervalo, ao dia até que está na pauta, ele está buscando essa informação. Sobretudo médico, com todo o respeito que nós temos à categoria, importantíssima nesse momento de pandemia,
mas desde o ano passado, aqui no Folha no Ar, muitas pessoas falavam, gestores que passaram pela saúde, que passaram pela prefeitura, sobre o número de médicos ser um número satisfatório para o município, até um município privilegiado, com a quantitativa de médicos muito grande, e ao mesmo tempo faltava médico em algumas unidades hospitalares. Então falava-se que tinha muito servidor que estava perdido, ou estava sumido, e precisava fazer um levantamento desse servidor para a alocação dele dentro da rede de saúde. Estou falando de médico, mas acho que vale para servidor de maneira geral. Esse levantamento foi feito, essas demissões que saíram em diário oficial, sobretudo do pessoal da saúde, pelo menos as que eu vi, tem a ver com esse trabalho da prefeitura de encontrar esses médicos onde eles estão e adequar dentro da necessidade do município? Na verdade, o meu entendimento, o trabalho que nós estamos fazendo, nós não temos médicos demais. Não é? Nós temos médicos numa dimensão, porque além de nós termos um volume de equipamentos muito grande, além de nós termos, a extensão territorial desse município é uma coisa de louco. Né? E não há que se falar nisso. Agora, o que tá sendo, como ele disse, a gestão e aí a administração tem apoiado muito a Fundação Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal, porque é lá que estão o maior quantitativo de nossos servidores, né? Em torno de 7 mil, não é pouca coisa, o uso racional dessa mão de obra. E aí volta aquela questão da disciplina e do diálogo. Então, foi feito o recadastramento online, vamos concluir o recadastramento no mês de novembro com a prova de vida, quando todos fisicamente terão que comparecer os seus RHs, né? Ratificar as informações dadas online, né? Para certificar e validar o recadastramento. Concomitantemente, estamos fazendo as lotações em diário oficial de cada unidade, e aí é natural, né, que haja as disformidades, aquelas pessoas que efetivamente, seja porque foram concursadas para outros lugares, seja porque tiveram outros convites para trabalhar em outros locais, que não estão na prefeitura, e aqui diga-se de passagem que não estão trabalhando, mas que também não estão recebendo, Arnaldo, porque muitas vezes as pessoas pensam que não está trabalhando e o servidor está recebendo. Né? Por isso que quero tranquilizar e aproveitar muito essa oportunidade que você está me dando para te dizer o seguinte: nós não mandamos nenhum servidor embora por questão de custo. Todos os servidores, e eu posso lhe dizer que hoje, mês de setembro, o número conciliado de 1.480 servidores, 29 servidores foram demitidos. É um número. Né? Foram demitidos por questões de natureza disciplinar prevista no Estatuto do Servidor, e foi assegurado amplamente o direito de defesa, que são processos que são do cotidiano da prefeitura. Como a gente opta por dar publicidade, né, com DO, porque é assim que tem que ser, né, parece que é demais. Né? Eu estou acostumado muito com recursos humanos, com relação de turnover, essa coisa e tudo mais, está dentro de índices aceitáveis, isso acontece. E outra coisa que é bom ficar claro: dos 29, 13 são médicos, os outros são servidores que não são médicos. Então, não são só médicos que estão sendo desligados. E quase sempre esses processos, eles têm a ver com o que eu estou te dizendo de abandono, que, na verdade, são pessoas que deixaram de frequentar por outra opção de trabalho e que não regularizaram. Nós temos um volume também muito expressivo, fechado no mês de setembro, de 73 exonerações. Ou seja, na verdade, são 100 e poucos servidores desligados. Mas esses 73 foi vontade própria deles pedir o desligamento, provavelmente pela mesma razão, né? Então, assim, as coisas dentro da administração, o fluxo dos processos é muito grande. E esses números também a gente acompanha de perto, né? Porque eu vejo que nos recursos humanos a gente tem que ser muito
receptivo, muito generoso para receber os servidores novos. E aí tem muitos também, viu? Porque nós estamos admitindo, por decisão de sentenças judiciais, de processos muito antigos, né? De 2012, 2010, 2014. A pessoa entra na justiça e só agora que esses processos vão sendo conclusos e vem uma decisão judicial que a gente tem que cumprir. Né? Então, existem esses movimentos todos que são feitos lá conosco, no Recursos Humanos, e não é o de desligamento que a gente vai deixar de ser humano, de ser responsável, mas também é importante que, quando a gente assina um contrato, né, a gente está assumindo os compromissos nossos, né, de estar trabalhando, de ter a dedicação daquela carga horária. Então, tudo isso está sendo acompanhado. Hoje também, Arnaldo, nós temos 700 processos na Comissão de Sindicância. Né? Na próxima semana a gente está nomeando uma nova comissão, são 2 que vão atuar, todos são servidores públicos, muito competentes, muito zelosos. É uma questão que a gente vê com muita cautela e com muito respeito. Nogueira, tem aqui algumas perguntas de ouvintes. Você quer fazer alguma? Não. Estou atento aqui também a essas participações dos ouvintes e fica à vontade. Não, eu até pedi ao professor Wagner para a gente ser mais curto nas respostas, dá tempo de responder a todo mundo aqui, que são perguntas pertinentes. Boa. Só para a gente passar rapidinho com todo mundo. Tem três questões aqui. A primeira é da Márcia Valéria Nogueira Ribeiro. Ela pergunta: alguma informação sobre os pagamentos dos precatórios do Fundef? Não teria essa resposta para dar. Ela pode fazer contato que eu vou me inteirar para poder dar a ela essa resposta. Terezinha Bianchi, previsão para o envio da proposta de reformulação do regimento à Câmara? Tem previsão? Não tem previsão. Bernadette Pereira Bretas, tenho 2 perguntas em relação às férias. Atualmente só são pagas com 3 férias acumuladas. Isso vai mudar? E a licença-prêmio para os servidores da saúde? Não consegue tirar isso, que não consegue tirar. Isso também vai mudar em 2022? Sim, vai mudar, porque aí você vai estar fazendo com planejamento. Então, a prioridade nas férias, durante esses meses, foram para ter 3, 4, 5 e, em alguns casos, até 6 férias. Então, a orientação foi para até dezembro nós zerarmos essas férias e trabalharmos com a primeira e segunda planejada ao longo do ano de 2022, fazendo um planejamento aritmético. Não é? Então, se tem X mil funcionários, divide isso por 12 meses, para que a gente tenha condição de estar pagando a todos. Wagner, são 8h38, Nogueira, se tiver alguma pergunta para colocar, mas a gente até avançou um pouquinho, que a gente tinha convidado até 8h30, mas é assunto que rende, as pessoas vão interagindo, a gente tem que trazer também aqui a posição dos ouvintes, inclusive as perguntas que a gente fez, tinha pergunta lá do grupo, né, do Marco e da Silvana, né? Mas a gente acabou abordando os assuntos aqui, né? Eu voltei lá para ver as perguntas, foram assuntos que a gente já abordou, mas nós estamos na Semana do Servidor e a Prefeitura tem uma programação específica para essa semana. O que vem aí? Nogueira tinha feito uma pergunta lá, né? Dia do Servidor, quinta-feira, sexta-feira vai ser ponto facultativo, vou deixar no ar aqui a pergunta, mas aí segunda e terça também feriado, o servidor vai passar o feriado com dinheiro no bolso, como que vai ficar? E qual é a programação da semana? Bom, a programação ela é constituída de atividades de cunho cultural, de cunho de informação e conhecimento, de saúde. Então, para isso, nós teremos uma série de palestras programadas lá para o nosso mini auditório do SESEC, né? Começando agora às 9 horas, quando a gente vai estar tendo prazer de lançar o programa Treinar. Quem me conhece sabe que eu sou um cara de educação corporativa, então passei o ano todo em DP, mas eu sou um especialista em recursos humanos. Então eu não vejo a hora de começar com os programas específicos da área de recursos humanos. Esse é um, que é a qualificação, que é o desenvolvimento profissional. Então a semana ela vai estar recheada com essas atividades. Também nós vamos montar ali uns estandes no estacionamento do SESEC,
onde a gente vai estar prestando uma série de serviços, seja de vacinação, seja de beleza, aos servidores públicos. Isso é muito importante. E eu quero ressaltar aqui um programa também que a gente está criando, que é o Ano Jubilar, que a gente passa a homenagear, a partir desse ano, todos os servidores que no ano completam 25 anos de carreira, 25 anos de serviço prestado à Prefeitura de Campos. Esse ano nós vamos homenagear 72 funcionários e a partir do próximo ano isso segue e a gente então podendo criar outras datas jubilares como a de 30 anos. Não é? Porque é um tempo expressivo, no momento em que há tanta volatilidade, você vê pessoas, e não são poucas, extraordinárias, um trabalho prestado à comunidade belíssimo que merece ser exaltado, é o que a gente está fazendo. Basicamente é isso, não é? Que a gente está convidando todos os servidores para participar. Mas será que sai o pagamento? Opa! Essa semana ou é surpresa? A pergunta é boa, né? Vocês só fazem perguntas boas. Boa. Nós estamos concluindo a questão da folha. O processamento da folha de pagamento é um processamento complexo, mas a gente está empenhado sempre para dar notícia boa, né? Semana do servidor. O recesso está sendo transferido para segunda-feira, então a semana segue normal. Então, como tem um feriado no dia 1º, né, no dia 2, né, e de finados, a gente entendeu que era mais importante o prefeito transferir para segunda-feira o recesso. E o pagamento? Vamos tentar aguardar aí, então. Vamos fazer o maior esforço, né? Tá bom. Vamos fazer o maior esforço. Depende mais de burocracia da técnica ou de, no caso agora, de finanças? Não, a folha, ela implica, muitas vezes, a pergunta sua é muito boa, porque o processamento da folha, como eu lhe disse, tudo, ele é descentralizado em parte, e a outra parte toda está dentro lá do prédio conosco, de toda a prefeitura, inclusive a da Previcampos, né, que é a folha dos aposentados. Esta operação, ela envolve uma questão muito importante, que é a definição de rubricas, da onde você vai tirar o dinheiro, e é como se fosse várias folhas de pagamento. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai empenhar, você precisa definir essas rubricas. Os empenhos da educação, por exemplo, em torno de 100 empenhos. Então, não é brincadeira. Mas a gente está se preparando sempre para dar uma notícia boa, sempre. Né? Vamos ver se vai ser possível. Tá certo, então. 8h43, Wagner. Né, Arnaldo, agradecer aí a sua presença, pedir desculpas até que avançamos um pouco aqui, mas, sobretudo, ressaltar que vale o assunto, é sempre isso aí, pertinente e rende mesmo, como o Arnaldo disse. Parabenizar também o senhor pela semana, né, o Dia do Servidor, o senhor é servidor também hoje, né, e a gente conta naturalmente com todo esse conhecimento aí para que essas coisas possam ser rapidamente resolvidas e a gente possa estar em breve aqui de volta com boas notícias. Uma ótima semana para o senhor, um bom dia. Uma excelente semana para você, para Arnaldo, para todos que estão nos ouvindo e assistindo no Folha no Ar. Agradeço imensamente esse convite, essa oportunidade desta semana tão importante para nós. Me coloco à disposição de vocês sempre para estar conversando, sempre dialogando, trazendo alguma notícia a mais para os nossos servidores e para a comunidade. Neto. Opa, deu um apagão aqui nessa bola, parou tudo, parou a internet, saiu energia, parou o celular, mas vou conseguir voltar a tempo. Só agradecer então ao Wagner, não consegui ouvir a última resposta, se o servidor vai passar ou não o feriado aí com dinheiro no bolso, mas de qualquer forma, quero agradecer muito ao Wagner pela presença, e assim como ele deixou esse canal aberto, a gente também faz o mesmo, deixa esse canal aberto para as informações que são pertinentes aos servidores, que eu sou servidor público municipal aqui em São João, a gente sabe do papel do servidor para o funcionamento da máquina, né? Não tem como a máquina andar sem o servidor. Wagner, muito obrigado pela entrevista.
deixar o meu parabéns para todos os colegas, né? Porque, de fato, se as coisas não foram piores, porque tivemos uma equipe extremamente competente, séria, de servidores, e volto a te dizer aqui, né? A minha surpresa mais positiva foi poder contar e estar contando com essa equipe belíssima de servidores públicos da cidade. Certo, então. Mais uma vez, um abraço, muito obrigado, bom dia para o senhor. São 8h45, nós seguimos aqui com um rápido intervalo, só para a gente voltar aqui e fechar o Folha no Ar, naquela inversão da dinâmica do programa. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campos.